mas a tendência é essa alta ser da altura da cabeça, tá? A cabeça está aqui, aqui está o pescoço, então esta seta preta representa a cabeça, transferindo ela daqui para cá no rompimento, o nosso alvo, nosso target aqui está em 125 mil dólares nessa nova disparada de preço. Eu acompanho diversos indicadores para saber a hora certa de sair do mercado. Eventualmente, o ciclo vai chegar ao fim e teremos ali uma grande correção, como sempre aconteceu na história. Um dos principais indicadores que eu uso aqui no canal é o P-Cycle Top, que marcou com precisão todos os topos históricos do Bitcoin. E algo estranho vem acontecendo com esse indicador. Em geral, conforme o ciclo vai caminhando, as linhas que se cruzam para marcar o topo do ciclo vão se aproximando. Só que nesse ciclo, elas estão se afastando. Isso pode ser muito bom, ficaremos multimilionários, ou pode ser um desastre total. E eu comecei a tentar encontrar aqui razões para isso estar acontecendo. Será que estamos diante de um cenário completamente novo para o Bitcoin? Será que o mercado deixou de olhar para o Bitcoin como um ativo de risco? É o que tentaremos descobrir hoje neste canal investigativo que conta com seu like aí para continuar fazendo um bom trabalho. Deixa o like, se inscreve no canal e bora começar. Bom, eu comecei analisando aqui como está a performance do Bitcoin contra títulos de longo prazo. Afinal, títulos de longo prazo sempre foram olhados como o porto seguro, aquele investimento mais seguro que existe. Eu coloco no título, o governo me paga, estou sem risco. Notem que este gráfico, né, essa linha branca que representa justamente o Bitcoin sobre os títulos, ela vem subindo com muita força, né? Rompendo aqui a resistência e se direcionando agora a este topo aqui da Fibonacci. Isso aqui pode ser duas coisas. O mercado está super tranquilo, super otimista e as pessoas estão saindo de ativos seguros e vindo para um ativo de risco, que no caso seria o Bitcoin. Ou 2, o mercado está péssimo, as pessoas estão com medo, mas o Bitcoin está se tornando um ativo mais seguro do que títulos do governo. Esse caso seria inédito, seria estranho. Então, vamos olhar para o primeiro caso. Bom, provavelmente o mercado está super empolgado, super alavancado em ativos de risco, ações, Bitcoin, criptomoedas. Mas esse gráfico responde. Porque nesse gráfico, vocês estão vendo aqui o Nasdaq, que é o QQQ, negativo nos últimos 3 meses. Então não, as ações de tecnologia não estão ganhando valor, elas estão perdendo valor, o que indica um mercado ali cauteloso, um mercado que não está super positivo, super otimista. Mesma coisa com relação a várias das maiores ações do mundo. Apple perdendo 21%, Amazon perdendo 6% no período, Meta perdendo 6%, Google perdendo 6% e assim por diante. Pouquíssimos ativos estão positivos. E os 3 mais positivos são justamente ouro, um ativo super conservador, um ativo que sobe durante crises, Bitcoin e a ação da MSTR, da Strategy, que é basicamente um Bitcoin alavancado. Portanto, basicamente está subindo ouro e Bitcoin. Nasdaq está em queda nos últimos 3 meses, várias ações estão em queda nos últimos 3 meses. Então não é um mercado super otimista. Ao contrário disso, parece ser um mercado ainda com medo de recessão, onde somente ativos considerados conservadores, porto seguro, estão subindo. Isso reforça aquela segunda tese de que o Bitcoin está se tornando um ativo conservador, um ativo para momentos de crise, substituindo, portanto, a função que os títulos tinham. Se estamos num momento cauteloso, não deveríamos ver a alta do Bitcoin com grande alavancagem, com pessoas aí pegando dívida para jogar dentro de Bitcoin. Isso acontece em momentos de euforia de mercado. Agora imagina se o preço do Bitcoin estiver subindo como vem subindo, sem alavancagem nenhuma. Isso seria meio que inédito, não está realmente atrelado a ativos de risco. Ativos de risco sobem de uma forma
pouco saudável, né? Eles explodem junto com o oba-oba, com o hype absoluto do mercado. E aí tá aqui o gráfico, pessoal. Vocês estão vendo a linha preta, que é o Bitcoin, e essas barras verdes aqui representam justamente o funding rates, ou seja, o custo gerado por alavancagem. E vocês notam aqui que em momentos de alta do Bitcoin neste ciclo, como aqui em 2023 e aqui em 2024, e mais recentemente na virada de 24 para 25, essas barras verdes que representam a alavancagem vão lá na estratosfera. Ou seja, é o hype que faz com que o Bitcoin suba. As pessoas pegando empréstimo, né, dinheiro que não é delas, para injetar dentro de Bitcoin, fazendo o preço disparar. Mas quando olhamos agora, esta alta que trouxe o Bitcoin dos 70 mil dólares até os 110 mil dólares, notem aqui que praticamente não existe alavancagem. Está zerado, pessoal. Está subindo aqui no mercado spot, no mercado à vista. Uma subida saudável para o Bitcoin, algo que não é comum para um ativo considerado de risco. Estamos subindo de forma calma e progressiva, totalmente saudável, dando margem, portanto, para altas muito maiores. Quando que a gente vai ter aqui um esgotamento? Quando acontecer justamente a alavancagem. Quando pessoas que perderam essa alta que está acontecendo começarem a se alavancar para tentar pegar um atalho. Não está acontecendo ainda. Isso é muito positivo. Acontece que essa calmaria inédita para um ativo como o Bitcoin vem transformando o P-Cycle Top, o indicador que eu uso para medir quando estamos chegando ali no final do ciclo. Olhem para o gráfico como o normal dos ciclos é o quê? As duas linhas se aproximarem ao longo do ciclo, né? As linhas brancas na vertical representam os halvings, né? Então temos aqui primeiro o halving de 2016, o ciclo de 2016, e conforme o ciclo vai seguindo, a linha vermelha vai se aproximando da linha azul. Isso são médias, né? Temos a média de 111 dias e a média de 350 dias. Elas vão se aproximando até que lá no final do ciclo elas se cruzam. O cruzamento é indicado como P-Cycle Top. O topo do ciclo e quando deveríamos sair, tá? Marcou exatamente o ciclo aqui em dezembro de 2017 e no ciclo seguinte, o ciclo do halving de 2020, mesma coisa. As linhas vão se aproximando até cruzarem exatamente no ponto máximo, indicando, portanto, o fim do ciclo, hora que deveríamos sair. Notem que no ciclo de 2024, né, do halving de 2024, começou parecendo que ia continuar a mesma coisa. As duas linhas se aproximando, mas de repente elas se afastam, voltam a se aproximar brevemente e agora estão se afastando novamente. Num momento já avançado do ciclo, quando esperaríamos que as linhas estivessem se aproximando, meio que indicando o quê? Uma próxima subida final, rumo ao topo do ciclo, fosse em 150, em 200 mil dólares, não interessa, mas as linhas já se aproximando para o cruzamento que vai acontecer lá na frente. Mas elas estão se afastando. Não fizemos nem mesmo o famoso teste na resistência da linha azul. Estão vendo aqui? Em ciclos anteriores, olha como o preço sobe, ele testa, ele dá umas bicadinhas na linha azul, testando essa linha como resistência até acontecer o rompimento. Vou dar um zoom para vocês aqui para ficar mais fácil. Tá vendo? Olha aqui no ciclo de 2016. O que acontece? Testa a linha azul, falha, testa a linha azul, falha, testa a linha azul, não consegue romper, até que eventualmente, plum, rompe ela e segue aí sim para a fase final da alta, chegando lá no final do ciclo, né? Isso aconteceu no ciclo de 2016, aconteceu também no ciclo seguinte de 2020, tá vendo? Olha lá, bicadinhas na linha azul, testando ela como resistência até eventualmente rompê-la. Nós nem tivemos teste na linha azul no ciclo atual, no ciclo do halving de 2024. Olha lá, quando começa a se aproximar, o preço cai e as linhas voltam a se afastar e agora se afastam ainda mais. O que diabos está acontecendo? Existem alguns possíveis cenários. Vamos lá. Primeiro cenário. Este ciclo está alongado. As coisas demoram muito mais tempo para acontecer. Portanto, aquela tendência de vai terminar o ciclo agora, no final do ano, não aconteceria. O preço continuaria subindo pouquinho a pouquinho ao longo de muito e muito tempo, o ciclo seria alongado, e aí faríamos um teste na linha azul, mais para frente, aí teria correção, depois um rompimento, isso prolongaria esse ciclo por um tempo indefinido.
o que talvez esteja em linha com uma mudança do Bitcoin de um ativo de risco para um ativo conservador, usado ali por empresas e por países. Segundo cenário possível. Bom, estamos prestes a ver uma explosão incrível no preço do Bitcoin, que faria com que essas médias se aproximassem de forma muito absurda. Ou seja, ao invés de a gente subir devagarzinho como está acontecendo, o preço ia disparar, sei lá, de 100 mil dólares para 200 mil dólares de uma semana para outra, e aí essas linhas eventualmente se aproximariam muito, né? Reduzindo, portanto, essa gigantesca distância que estamos vendo nesse momento. Ou o terceiro cenário é que, devido a essas alterações que estamos vendo do perfil de investimento do Bitcoin, o P-Cycle Top simplesmente não sirva mais como indicador. Esse é um indicador simples. São duas médias móveis. Uma média mais próxima da gente, ou seja, o preço num prazo mais curto, em comparação ao preço num prazo mais longo. Portanto, eu não acho que não sirva mais. Eu acho realmente que a mudança de perfil que a gente está vendo, um ciclo carregado por investimento institucional, investimento principalmente por parte de empresas, está realmente tornando a alta deste ciclo mais saudável do que de costume. Quando são pessoas entrando, elas não têm foco de longo prazo. O teu vizinho vai entrar no Bitcoin porque viu que você comprou um carro novo. E aí ele compra na empolgação e vende no medo. Empresas não investem dessa forma quando colocam algo na sua tesouraria. Fundos de investimento de longo prazo também não. Governos também não. Esses são investidores de longo prazo, independente daquele ativo ter volatilidade de curto prazo. Portanto, eu acho que o que está acontecendo é uma mistura das duas primeiras alternativas, né? O ciclo ele tende a se alongar, porque ainda não estamos vendo aquela empolgação, aquele hype do varejão, das pessoas ali com Bitcoin. A procura não está grande por parte de pessoas físicas. E também ainda não tivemos aquelas velas gigantes, aquelas explosões de preço que eu acho que eventualmente vão acontecer ao longo do segundo semestre. Então essas duas coisas juntas, elas tendem a aproximar essas linhas ao longo ainda do ano de 2025, mas talvez carregar essa alta nesse ciclo do Bitcoin um pouco à frente. Olhem para o potencial do que a gente está vendo, né? Esse aqui é o gráfico mensal, cada barra aqui representa o período de um mês. Tivemos o rompimento do pescoço, essa linha vermelha, uma formação aqui embaixo em verde, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Isso aqui é uma formação gráfica que indica alta, caso tenha rompimento e reteste. Exatamente o que aconteceu. Rompimento, reteste sobre o pescoço com sucesso e agora uma subida trazendo a gente para essa área aqui dos 109 mil dólares, tá? Onde a gente está no momento. Mas a tendência é essa alta ser da altura da cabeça, tá? A cabeça está aqui, aqui está o pescoço, então esta seta preta representa a cabeça, transferindo ela daqui para cá no rompimento. O nosso alvo, nosso target aqui está em 125 mil dólares nessa nova disparada de preço. Na real, o M2, que é a liquidez global, ele funciona como a maré. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E é o que está acontecendo quando vocês analisam aqui o M2 versus o S&P 500, as ações americanas, você está vendo que elas também estão sendo carregadas pelo M2. Mesma coisa com o Bitcoin, com uma diferença. As ações tiveram uma queda muito mais brusca em relação ao M2, tá? A queda do M2 parou aqui e vocês estão vendo as ações indo lá embaixo, lá no fundo, por isso a dificuldade de recuperação. O Bitcoin não. O Bitcoin seguiu exatamente o M2. Ele parou onde o M2 parou e ele está subindo exatamente como o M2 subiu. Então a maré, no caso que é a linha laranja, que é o M2, está carregando tudo para cima. Os governos estão sendo obrigados a imprimir dinheiro e baixar a taxa de juros. Mas é incrível essa alta que estamos vendo no Bitcoin antes mesmo de acontecer uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed ainda não cortou. Imaginem o que vai acontecer quando finalmente o Fed desistir de segurar a barra ali e cortar taxa de juros. As alterações causadas pelo Bitcoin, elas não acontecem somente no gráfico, elas acontecem também na nossa cabeça, com uma crise existencial. Vou tentar explicar isso para vocês, porque talvez vocês não estejam no Bitcoin há tanto tempo quanto eu, né? Aqui no caso, a gente tem um gráfico do Bitcoin que mostra o seguinte: no início, ele subia de forma
vertical, estão vendo? Uma valorização incrível. E com o passar do tempo, como é esperado com um ativo que cresce, ele começou a ver esta linha de tendência, né, esta linha roxa aqui, ficar mais na horizontal, né? Ou seja, os retornos não são mais tão absurdos quanto lá no passado. Acontece que hoje não são mais pessoas físicas aqui que estão comprando Bitcoin. É uma descoberta por parte de pessoas jurídicas, de fundos, de empresas, de governos que estão levando a uma segunda pernada que pode retomar, portanto, a curva na vertical. É uma mudança, portanto, de paradigma. O Bitcoin deixando de subir por causa de hype de pessoas, de indivíduos, e passando para um hype institucional, fazendo com que a curva ela volte a acelerar. E não é somente uma correção dessa curva aqui, é uma correção também do dinheiro. O dinheiro voltar a ter a sua função básica. Estamos consertando o dinheiro. O dinheiro serve para quê? Ele serve para guardar o valor do seu trabalho para o futuro. Você não quer usar tudo agora, você quer usar daqui a anos para frente. Você precisa que lá na frente tenha o mesmo valor de hoje. O nosso dinheiro atual, dólar, real, ele não guarda esse valor. Ele não tem mais a função de dinheiro. Então a gente está corrigindo, está consertando o dinheiro. E na hora que a gente conserta o dinheiro, a gente conserta o que está quebrado aqui dentro. Aqui dentro. A gente é ensinado desde criança de que felicidade está atrelada a dinheiro. As pessoas acham que tendo muito dinheiro, elas serão felizes. E isso não é verdade. Isso foi criado para ser tipo aquela cenourinha do desenho animado, sabe? Para você ficar correndo atrás da cenourinha a vida inteira sem perceber como a sua vida é triste. Na hora que você corrige o problema da falta de dinheiro, você começa a ter que se questionar qual é o seu objetivo na vida. Quem realmente é você? E isso te dá um choque tão grande que você fica rico e frustrado. Você não vai resolver isso comprando outro carro importado, comprando outra casa. Você começa a sentir um vazio, que não é solucionado por mais dinheiro. É aí que você começa um processo de descoberta de quem é você de verdade. E que eu acredito que lá no passado fazia as pessoas realmente construírem obras incríveis, obras-primas, naquilo que elas trabalhavam. Né? A arquitetura maravilhosa que a gente tinha no passado, não essas casas quadradas com parede branca, músicas clássicas, absurdas, fantásticas, espetaculares, e não a porcaria de um funk, e tantas outras coisas que demandam muito mais você conseguir olhar para dentro do que para fora, correndo atrás de necessidades básicas. Tudo isso que eu estou falando foi tirado da gente pelos governos na hora que eles começaram a inflacionar. Tomaram das nossas mãos a escassez, né? Tiraram, por exemplo, o ouro, confiscaram o ouro dos americanos para que eles tivessem o poder, o controle sobre o dinheiro, gerando inflação e fazendo com que você fique correndo atrás de dinheiro a vida inteira somente para repor o que a inflação tirou. E aí, realmente não sobra tempo para que você pense em coisas maiores do que somente dinheiro. O Bitcoin vai consertar o dinheiro, vai consertar essa questão para que a gente volte a pensar em coisas maiores como humanidade. Filosofei demais? Deixe seu comentário aqui embaixo.